Eu passo a palavra, então, ao juiz Braulio Guzmão, juiz auxiliar da presidência do CNJ, que nos abrilhantará com seus conhecimentos. Tenha a palavra. Bom dia a todos, bom dia, ministra Dora, bom dia ao colega Platão. Eu quero agradecer à Enamate pelo convite, é um prazer estar aqui falando para os colegas sobre esse tema. É um momento difícil que nós vivemos no país, mas que a Justiça do Trabalho tem conseguido dar uma resposta à altura, né, das demandas que tem recebido. Eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês e eu vou procurar falar um pouco do que motivou esse trabalho do CNJ, dar um contexto de como está a situação hoje e depois colocar algumas indagações, algumas questões para a reflexão dos colegas que estão nos assistindo. Então, essa é a minha proposta aqui para essa manhã. Não há, como o próprio ministro Aloysio já mencionou, e nós bem sabemos disso, não há, hoje, a questão da telepresença, da audiência por videoconferência, ela não é uma novidade, e ela também não é desconhecida do texto legal. Eu mesmo já, há quase 8 anos, mais ou menos, fiz audiências por videoconferência, experimentei um pouco dessa experiência. Então, nós temos já uma previsão legal, temos vários artigos no Código de Processo Civil que se aplicam também ao processo do trabalho, que tratam do tema da videoconferência. Depoimento, oitiva, cariação, sustentação oral, a possibilidade do juiz determinar que o ato processual possa ser praticado de modo diferente do que do comparecimento pessoal em juízo, a possibilidade também do registro por gravação, por meio de gravação do depoimento. Quando nós tivemos em março a situação no Brasil de atenção à pandemia e da necessidade do isolamento social, ela começou em março para nós. Então, qual era o quadro que nós tínhamos? O quadro da pandemia, do isolamento, tribunais e fóruns fechados, suspensão de prazos, uma leitura feita da situação naquele momento para o judiciário também, uma multiplicidade de soluções de videoconferência. A maioria das plataformas, como essa que nós estamos usando e outras, elas abriram para que as pessoas pudessem utilizar gratuitamente os seus serviços. Mas também, embora alguns tribunais tivessem uma solução, a maioria, e a prática mostrou isso, não tinha ainda a solução adequada para poder utilizar de um recurso tecnológico que, de alguma maneira, mitigasse o problema que a pandemia, ou que o isolamento social trouxe. E aí vimos nisso uma oportunidade do Conselho de apoiar os tribunais e magistrados, porque esse também é um papel princípio do Conselho. O Conselho olha para o Judiciário e verifica naquilo que pode, de alguma maneira, atuar. O CNJ, então, nós fizemos uma análise das soluções que havia no mercado. O Conselho tem uma solução, nós trabalhamos há algum tempo, de videoconferência, mas que ela não teria a robustez necessária para aquilo que precisávamos. Cada uma das soluções tem seus prós e contras. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de se encontrar a solução ideal, mas cada uma das soluções tem seus prós e contras. E, nesse caso, nós entendemos, nesse projeto, que esta solução que buscamos junto à Cisco, ela tinha um grande potencial e se mostrou realmente, e ela atendeu às nossas expectativas. É uma plataforma mundial, ela é estável, segura, uma utilização sem custos, o prazo de um termo de cooperação de 180 dias, nós já estamos já renovando esse prazo, então estamos garantindo essa cooperação até o final desse ano, tempo suficiente para que o CNJ empreenda os seus estudos, para que possa propor ao Judiciário, para os próximos anos, uma solução mais definitiva para o tema.
mas nós temos tempo para isso. Vejam, você não levanta uma solução dessa, tecnológica, com essa necessidade, com essa robustez e com esse impacto do nada. Então, esse era a melhor solução para o momento. Não a solução definitiva, fantástica, maravilhosa, para que observe todas as variáveis. Enfim, esse trabalho, havia uma necessidade, então, que tivesse um número de licenças proporcional ao número de magistrados, lembrando que, nesse caso, o ideal é uma conta, uma sala virtual, então, que isso fosse possível, para se ter um número suficiente para que todos os magistrados, quando não tivesse uma solução oferecida pelo seu tribunal, pudesse, enfim, atuar na sua jurisdição, e um suporte compartilhado, ou seja, o termo de comparação prevê também o suporte tecnológico, a infraestrutura, a garantia desse suporte de infraestrutura para a continuidade do serviço, a continuidade da operação. Os números hoje mostraram que nós acertamos no que fizemos. O CNJ, essa ação do CNJ, ela se mostrou um case de sucesso, mostrou algo que havia uma necessidade, havia uma demanda grande e nós conseguimos, até esse momento, dar resposta a isso. Temos hoje 12.459 usuários cadastrados, aqui são aqueles que demandaram junto ao CNJ para usar a plataforma. E foram 10 mil que já ativaram essas contas. Tem 2 mil que não, talvez tenham mudado de ideia ou ainda estão no processo de ativação de contas, e esse é o nosso trabalho agora de fazer contato e fazer essa limpeza e essa organização. Mas nós temos hoje 10.131 ativos nessa plataforma, que começou em 1º de abril. Então, vamos terminar o segundo mês disso com esse número de usuários. Em primeiro lugar, a Justiça Estadual, que tem mais de 7 mil usuários, em seguida da Justiça do Trabalho, que está com 3.800 usuários cadastrados na plataforma. O número de usuários na Justiça do Trabalho, ativos 3.242, e essa é a distribuição por tribunais. Vários tribunais, como a plataforma, a ideia não era impor, mas a ideia era oferecer uma possibilidade para quem não tinha, para quem não pudesse dar a sustentação, o suporte. Então, vários tribunais optaram por usar os seus próprios, a sua própria solução, e geralmente algumas dessas soluções são casadas, elas vêm junto com um pacote. Então, isso não houve essa imposição. E o que nós observamos, nós temos aqui os tribunais da primeira região, da segunda, da terceira, da nona, da 10ª região, e eu acho que 23, 24, 19ª, 23ª, 24ª, eu acho que proporcionalmente também são usuários grandes, né, proporcionalmente à quantidade de magistrados que nesses tribunais atuam. E o próprio TST, que tem usado, optou por usar a plataforma também, e tem feito todas as suas sessões de julgamento, tanto dos órgãos fracionados quanto dos órgãos maiores, do Pleno, tem usado a solução. Quantidade de reuniões que fizemos até o momento, usando a plataforma, foram 77.900 reuniões, 954. Alcançamos nessa semana, ontem e anteontem, mais de 4.000 reuniões diárias para esse período, né, um número incrível, né, considerando todo o país e os ramos de justiça. E a própria Justiça do Trabalho, embora tenha outras soluções, nós também temos uma medição e ela já fez mais de 27.000 reuniões no período. E esse gráfico mostra essa evolução. Todas essas informações, elas estão disponíveis no portal do CNJ, uma página especial que foi feita para essas informações. Então, lá você encontra os colegas podem encontrar todas as informações, inclusive esses dados estatísticos, em que os gráficos podem ser facilmente analisados. Todas as orientações, temos tutoriais, datas de eventos que ensinam a usar a plataforma. Nós temos uma série de eventos agora marcados para o mês de junho.
todos eles para bem orientar os colegas e as assessorias dos tribunais sobre como utilizar. Então, tem um vasto material de suporte para isso. E como é que funciona? O colega deve solicitar o acesso, ativa a sua conta, ele tem uma possibilidade, tem um gerenciamento de reuniões, aí a execução das reuniões, o seu total controle, o compartilhamento e a sua transmissão. O gerenciamento pode ser feito pela própria plataforma, que é o agendamento da reunião. Eu acho que aqueles que já utilizam estão sabendo, já faz algum tempo. Eu apenas estou aqui fazendo uma recapitulação disso. A possibilidade de agendamento, a execução da reunião, um painel para se ter o controle de toda a reunião, com compartilhamento de tela, com chat, com gravação, uma visão de quem está participando. Algo que tem sido muito utilizado, que é o chamado lobby, que é uma sala de espera, na verdade, um momento de espera para se admitir quem vai participar, muito utilizado na oitiva de testemunhas. É claro que outras soluções, e aqui eu estou falando para colegas vários que utilizam outras soluções, também devem ter funcionalidades semelhantes a essas, mas aqui eu falo pelo produto que o CNJ tem orientado e disponibilizado. Então, essa possibilidade do lobby, utilizado tanto para a espera de testemunhas, como para, no caso de sessões de julgamento, em que há sustentação oral, dos advogados. Então, ele entra na reunião, presta o seu depoimento, ou no caso do advogado, faz a sustentação e depois ele sai. Possibilidade de chat, de compartilhamento de conteúdo, e o que tem sido utilizado também para os tribunais, a sessão de julgamento, é a transmissão pelo YouTube, que é muito comum. Embora o Webex também tenha uma funcionalidade, uma outra opção, tem o de meeting e tem uma outra opção de eventos, em que é possível também se transmitir para até 1.000 pessoas um evento semelhante a esse aqui, mas com a possibilidade de interação, de se liberar áudio ou chat ou perguntas e respostas, que também essa possibilidade existe. E, basicamente, na questão da solução, a sua utilização tem sido para reuniões de trabalho, para audiências e sessões de julgamento, que permite a organização, a sustentação oral e a transmissão por redes sociais. O item, essa é a questão da plataforma Webex e da sua possibilidade de utilização por todos os colegas. Não há necessidade de autorização prévia, nenhuma formalização maior por parte nem do tribunal, nem do colega. Basta que ele acesse a página que eu mostrei lá da plataforma, que tem as informações, preencha um cadastro, o e-mail deve ser um e-mail JusBR, ele deve indicar lá qual é a sua unidade de atuação, e depois nós lançamos na plataforma e depois é enviado um e-mail para ativação. Não existe mais nenhuma formalidade a respeito disso, exceto se o próprio tribunal, de alguma maneira, orientou ou regulamentou e vinculou ao uso de uma outra solução. O que o Conselho fez foi colocar à disposição da magistratura uma solução que pudesse, nesse momento, mitigar os efeitos do isolamento social e permitir que muitos atos processuais pudessem ser praticados. Este foi o objetivo e até aí que se buscou. O segundo elemento desse pacote diz respeito à gravação, a gravação e o armazenamento dessas audiências, especialmente os depoimentos prestados em audiência, e também as sessões de julgamento para os tribunais que entendessem necessários. Nós já tínhamos uma solução nesse sentido, que era utilizada para a gravação audiovisual de audiência presencial. Nós customizamos essa solução que tínhamos para que ela também pudesse ser utilizada para receber vídeos de audiências ou sessões de julgamento já realizadas. A fundamentação está na Resolução 105 de 2010 do CNJ, que já tratava há muito tempo. Então, há 10 anos o CNJ já
para toda essa questão de gravação de audiência de videoconferências, foi visionário isso lá, há 10 anos, quando o Conselho disso tratou, e em 2016 ela foi alterada para criar o conceito do repositório de mídias, a partir do qual foi desenvolvido o PJE Mídias, para que os documentos digitais ali colocados, porque uma gravação de uma audiência ou de uma sessão, ela é um documento digital, ela também é um documento processual, que ele pudesse ser armazenado ali e integrar os autos do processo para todos os efeitos. Também na página do Conselho, no portal do Conselho, existe uma página específica sobre o PJE Mídias, com todas as orientações necessárias para a sua utilização, como a fundamentação teórica, a fundamentação legal, o cadastro, como é que se utiliza, como é que se adere, como é o seu acesso e tutoriais. Ele tem uma estrutura bem interessante nesse sentido. De um lado, o portal do CNJ, que tem uma base de dados que recebe os metadados, que são os dados relacionados àquele ato processual, audiência, sessão de julgamento. Um serviço nos tribunais que vai ser utilizado para sincronização, onde vai ser armazenado o vídeo propriamente dito, num padrão S3, que é um padrão de mercado, que pode ser colocado em nuvem, uma ferramenta que se chama audiência digital, que é o software que fica no computador, no desktop, para ou gravar a audiência ou receber um arquivo, e o acesso que se faz a ele via internet, via navegador, para se assistir o resultado daquela gravação. Então, o PJE Mídias é uma solução que comporta um portal para se visualizar, se assistir os atos processuais, uma ferramenta que grava as audiências, ou que pode também, você pode carregar nela a audiência feita, e esse é o caso aqui, e um serviço que vai fazer essa sincronização com o portal do CNJ, com as informações, e gravar no tribunal. Neste momento, mais uma vez, como nem todos os tribunais, ou a maioria dos tribunais, não tinham ainda preparado o seu ambiente, a sua infraestrutura, o CNJ está armazenando essas audiências para que os tribunais se preparem, organizem a sua infraestrutura para que no futuro eles possam receber. Nós já vamos começar a orientar os tribunais nesse sentido, mas também lá na página que eu mostrei do PJE Mídias tem orientações, mas nós temos métricas, medidas de como o tribunal pode se organizar no tempo para preparar o seu banco de dados para receber esse volume de gravações. Nós temos um material sobre isso. O TRT da 9ª Região, nós já há algum tempo no tribunal já utilizamos e temos métricas nesse sentido, e é bem factível, não é nada do outro mundo, e é algo que é possível de implementar sem nenhum problema. É uma preparação que o tribunal tem que fazer no tempo, e isso é natural no caso do processo eletrônico. Como é que ele funciona? A gravação, você grava no WebEx, ou grava lá, existe um padrão, que é MP4, se gravar em outra solução, mas for no padrão MP4, não tem problema, o PJE Mídias vai receber também, não é venda casada, então se o tribunal utiliza outra solução, mas ele conseguir gravar no padrão que o PJE Mídias recebe, que é o MP4, não há problema, ele grava, ele vai sincronizar, vai publicar, e vai fazer a publicação e permitir o acesso. Então, o PJE Mídias tem essa característica, armazena as mídias, e no caso, estamos falando de audiovisual, ele pode gravar as audiências, ele pode importar vídeos já gravados, assina digitalmente, faz a sincronização e o acesso é via portal. As credenciais também estão orientadas para usuários externos, Ministério Público também, defensorias públicas e procuradorias e advocacia pública, via o sistema que o CNJ tem do cadastro corporativo, né, o cadastro de acesso a sistemas corporativos do Conselho Nacional de Justiça. Para os usuários externos é via escritório digital, basicamente para os advogados, em que ele usa as credenciais que ele tem na OAB, nós fizemos uma sincronização, e ele usa as credenciais da OAB para poder assistir. Nós estamos concluindo agora uma solução para
pessoas físicas. Então, se a pessoa, se ele é parte do processo, ele é interessado, ele quer assistir, ele vai receber uma chave, que a vara vai enviar, uma chave para ele, isso vai ser transparente no sistema, e a pessoa com aquela chave ele consegue assistir por um tempo aquele depoimento. E ele também tem um controle em que é possível restringir aqueles depoimentos apenas para algumas pessoas, né? Então, no Webex é feita a gravação, ela é gravada no computador do usuário, o indicado é ou do magistrado ou do secretário de sala de audiência, quem vai fazer depois a sincronização. Ele vai abrir o PJI Mídias, vai colocar os dados lá do processo, vai fazer o carregamento, ele vai mostrar, essa é a página do portal em que ele pode assistir, né? No PJI Mídias também, eu não coloquei aqui, mas é possível, antes de fazer a sincronização, fazer aquelas marcações. Então, por exemplo, depoimento de fulano de tal, testemunha do réu. Se você colocar ali em que momento ele prestou aquele depoimento, fazer essas marcações, é bem tranquilo de fazer. Ele pode depois, na hora de assistir, ele tem a possibilidade, você tem a possibilidade de clicar naquele link e ir naquele tempo exato do processo. É bem interessante nesse sentido, facilita muito para se assistir às audiências. Muito fácil, interativo, é muito fácil de usar, sem nenhum problema. Então, essas são as duas soluções que formam esse pacote que nós chamamos de plataforma emergencial de videoconferência para atos processuais. Então, há a possibilidade, o Conselho disponibiliza uma solução para se fazer a videoconferência para um ato processual, para se gravar isso, armazenar e depois recuperar aquilo necessário para esse tempo em que estamos vivendo, esse tempo de isolamento social causado pela pandemia. Agora, o que eu quero, já concluindo, para encerrar aqui o meu tempo, trazer algumas reflexões para o futuro. E agora, o que nós vamos fazer? Quando se estuda quando se analisa situações como essa, é claro que essa é uma situação que nunca vivemos antes, mas ela é um problema que quem estuda o design thinking, a sua aplicação para questões sociais, e é uma disciplina que vem sido utilizada cada vez mais, se diz que nós estamos na área do design thinking, nós estamos diante de um problema perverso, de um wicked problem. Que é isso? Problemas perversos são aqueles de difícil solução, que a solução é sempre incompleta, que eles são contraditórios, que são aqueles que têm um grande número de pessoas ou de interesses envolvidos, tem um ônus econômico e social grande, e ele tem conexão com outros problemas. E isso é claramente o que nós estamos enfrentando. Eles não têm solução definitiva, são difíceis de medir, não tem uma solução perfeita, não tem um modelo prévio para você aplicar, existe mais de uma explicação, existe mais de uma solução, cada um dos colegas que está assistindo com certeza tem uma visão diferente de como se pode resolver essa questão de prática de atos processuais por telepresença, e geralmente é um sintoma de um outro problema, que é o que nós estamos vivendo. Então, esse caso típico que nós temos que a área do design thinking chama de problema perverso ou wicked problem. E qual é o contexto que nós estamos hoje? Nós temos um contexto de incerteza para os próximos meses. Nós sabemos o que abre e o que fecha. Nós temos um problema que o ministro Aloysio já mencionou também, que é o acesso da internet no Brasil, a dificuldade que temos para isso. Certamente, muitos daqueles que prestam depoimento, que precisam prestar depoimentos, eles têm a sua conta de dados, geralmente vai usar um celular, é possível prestar depoimento assim, mas a sua conta de dados ela é pré-paga, ele tem um limite para os dados que ele pode usar, e isso é uma dificuldade, além da qualidade da internet no país, que também é um problema, e uma série de elementos que têm sido trazidos por uns colegas, que é a confiança no depoimento de alguém que está num ambiente em que ele é, de certa forma, desconhecido na sua interesse. Você não sabe a pessoa que está falando o que ele está vendo, se ele está vendo só
você ali, ou se atrás tem mais alguém, ou se ele tem informações ali. Então, esse também é um contexto e uma dificuldade. E o que é possível fazer? Problemas assim, eles exigem um design único, ou seja, não existe um outro que já foi feito. É uma solução específica para aquilo. Todos os que são afetados precisam, de alguma maneira, participar da solução. A solução para isso, ela não vem de cima para baixo, é uma solução que tem que ser construída, e ela não tem que ser construída apenas internamente por nós. Ela exige uma participação também, por exemplo, da advocacia, do Ministério Público. É preciso buscar com outros atores, ter mais visões sobre essa solução. Ela precisa que os juízes sejam ouvidos, é preciso que a administração participe, é preciso que corregedorias participem, é preciso que a advocacia participe, é preciso que os vários atores afetados possam participar da solução. O problema é descoberto também na sua completude na medida em que ele é enfrentado. A cada passo em que nós vamos trabalhando, nós vamos encontrando soluções e vamos descobrindo outros problemas ou outros desafios que precisam ser enfrentados. E, por fim, a cooperação e a colaboração, elas são essenciais nesse momento. Nós não vamos, mais uma vez, não vamos encontrar a solução sozinhos. Ela precisa que todos nós estejamos envolvidos nisso, que haja um espírito realmente de cooperação, que pode estar não apenas, e certamente não estará, nem somente dentro do tribunal, somente na unidade em que atua o colega, mas ela pode estar, a solução pode ser, nós podemos encontrar melhores soluções, ouvindo e cooperando também com a advocacia, talvez com outros segmentos de justiça, que certamente podem mostrar soluções para nós. E eventos como esse da escola, da INAMAT, também ajudam, porque permite que se reúna um grande grupo para se fazer reflexões. Enfim, essa é a minha contribuição para hoje. Deixa eu ver aqui se eu consigo me desconectar. Platão, era isso. Não sei se eu me estendi além do tempo, mas eu trago aqui essa reflexão. Eu acho que nós não temos hoje a bala de prata, a solução definitiva. O tempo está mostrando, veja, nós já estamos há 2 meses desde que começamos com essa atividade pelo Conselho e não temos no horizonte algo que vai ser, não, a partir de amanhã as coisas terminam. Então, preciso enfrentar este problema, na minha avaliação, dessa maneira. A cada momento, fazemos uma reflexão, uma análise e irmos caminhando. Nós temos seguramente hoje mais informações do que tínhamos há 2 meses. Nós temos mais elementos hoje que nos ajudam a crescer. Nós não podemos ficar com as informações que tínhamos há 2 meses. Nós temos que agregar hoje as informações que já colhemos nesse período para nos ajudar a dar os próximos passos. Enfim, era essa a minha contribuição. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando, não apenas por mim, mas em nome do Conselho Nacional de Justiça, e agradecer a participação. Obrigado a você e a todos os colegas que estão nos ouvindo. E obrigado à ministra Dora também pelo convite. Bom, juiz Braulio, a INAMAT agradece, por sua participação, pela sua contribuição. Sabemos o que o senhor tem feito, não só no CNJ hoje, mas por toda a sua contribuição que deu ao CSJT, que deu em todo o processo de implantação do PJE. Então, de fato, a sua participação aqui enriquece e abrilhanta o nosso curso. Era fundamental que a gente tivesse a sua fala, ouvisse a sua manifestação, porque neste contexto hoje é indispensável essa fala sua. Nós fizemos um levantamento, juiz Braulio, sobre as plataformas que estão sendo utilizadas pelos tribunais. Segundo o nosso levantamento, 8 regionais estão usando o Cisco, 15 estão usando o Google Meet e 1 está usando o Microsoft Teams. Não é uma obrigação, há uma sugestão
de utilização do Cisco, existe a plataforma emergencial. O que o senhor tem a dizer sobre essas plataformas que estão sendo utilizadas? E também queria ouvi-lo um pouco sobre essa questão da incomunicabilidade das testemunhas, que é algo que muitos colegas estão apreensivos, né, na hora de realizar a instrução. Queria que falasse um pouco mais sobre essas questões, tanto as outras plataformas que podem ser utilizadas e também sobre essa apreensão acerca da oitiva das testemunhas. Sobre as plataformas, Platão, eu acho que, justamente como eu mencionei, você também, o CNJ não está obrigando, o CNJ colocou à disposição uma solução, para que não se pudesse dizer, não, nós não temos como fazer. Né? Esse produto, tanto o produto Microsoft quanto o produto do Google, eles são soluções que vêm junto num pacote, de uma suíte de aplicações que os tribunais contratam. Eu não sei se todos os tribunais contrataram, ou eles resolveram usar assim, porque as empresas cederam. Eu sei que um ou outro tribunal contratou. Alguns, logo que eu voltei ao conselho agora, em 2018, nós fizemos um levantamento para o próprio CNJ de quais eram, do que existia no Brasil de contratações dessas suítes. Alguns tribunais tinham contratado, mas não eram todos que haviam contratado, por exemplo, esse serviço do Google. O próprio CNJ internamente usa a suíte Microsoft, porque o Teams é embutido nesse pacote. Você compra uma solução e um dos itens do pacote é a videoconferência. Então, o tribunal achou mais confortável nesse sentido. A nossa preocupação foi oferecer para quem não tinha. E tanto uma solução quanto a outra, essas duas que não Webex, elas tinham um pouco dessa limitação de que ela vem no pacote. E também uma necessidade que nós tínhamos de ter um suporte. Então, quando nós fizemos por meio de um acordo de cooperação técnica, em que a companhia se comprometeu e tem feito isso a dar suporte. O suporte de infraestrutura, né, é um espaço na nuvem da Cisco exclusivo para o judiciário, que não concorre com outros usuários, a garantia mínima, né, de conexão, de segurança, esse aspecto também da segurança das informações. Então, o ambiente, nós é que administramos no CNJ toda essa parte do ambiente da plataforma, todo o controle, né, de cadastro de usuários e de utilização. Temos acesso a inúmeros relatórios que nos permitem saber como ela tem sido utilizada, tanto no que diz respeito aos usuários quanto na sua infraestrutura. Isso é fundamental para dar essa segurança, nesse sentido. Então, existem hoje soluções que você não sabe, você não tem segurança nem sobre os dados e nem garantia de que se cair, você vai ter alguém para pelo menos você reclamar no telefone e brigar com a pessoa, né, ou te dar ter essa responsabilidade. Então, eu acho que as soluções que os tribunais adotaram, ok, se ela está funcionando, se ela está atendendo os colegas, se existe segurança, se existe suporte, se existe orientação, se é possível fazer, se ela atende nas necessidades dos colegas, ok, eu acho que é nesse sentido. Se tem alguma dificuldade, use. Se alguma coisa não atende, use a solução do conselho que está disponível para os colegas. No que diz respeito a outra da testemunha, né? Que você quer, isso, quer a minha opinião sobre... Isso, sobre a questão da incomunicabilidade... Incomunicabilidade de testemunhas. A instrução. Sem querer ser... Não vou ser polêmico, não é do meu feitio ser polêmico e tal, e acho que o Antônio Humberto, à tarde, vai também falar um pouco mais sobre esse assunto, vai dar aí a excelente contribuição dele com o conteúdo. Eu faria primeiro uma distinção. Né? Então, eu acho que essa preocupação, ela não deveria se aplicar tanto à parte, por exemplo. Acho que a gente tinha que separar um pouco isso do depoimento da parte e do depoimento de testemunha. Quando fiz uma audiência em que eu tomei depoimentos, eu tomei audiência de uma parte que estava fora do Brasil, foi algo muito tranquilo. Então,
Eu acho que essa eu faria primeiro essa separação. A outra, eu já ouvi cada história sobre as possibilidades que o advogado ou a testemunha pode ter para ter um depoimento construído, né, ou ter um depoimento orientado, conduzido, que eu fiquei imaginando, eu fiquei vendo assim, qual é a capacidade de imaginação que as pessoas têm para ver isso. Aí, assim, não, brother, aí o cara vai lá e coloca uns post-its, assim, do lado do computador, em que tem ali as respostas, né? Ou então tem um ponto aqui, e daí tem um outro ouvindo ali, ele vai assoprando naquele ponto, no ouvido da pessoa, também as respostas. Ou então ele está no WhatsApp, e aí ele vê ali no WhatsApp e vai escrevendo as respostas, etc. Ou então ele está no escritório do advogado, e o advogado está lá atrás fazendo lá, orientando ele, mostrando para ele as respostas. Eu acho isso muito difícil. Não estou querendo ser aqui poliana, né? Acho muito difícil, considerando o nosso ambiente, considerando aqueles que prestam depoimentos e o modo como as pessoas fazem isso, mas especialmente assim, considerado os temas que nós abordamos, o modo como os depoimentos são prestados, acho que a gente deveria repensar esses nossos conceitos, porque nós não estamos mais no mesmo ambiente. As pessoas, quando estão numa videoconferência, elas se comportam de maneira diferente. Não é da mesma maneira. A pessoa que está ali prestando depoimento, exceto se ela vai ir milhares de vezes, ela vai prestar poucos depoimentos como testemunha. Então não é algo que ela está acostumada. A sua atenção, a nossa atenção e tensão, ela é maior. Você não consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo quando você está prestando um depoimento assim. Além disso, eu penso que nós deveríamos rever o próprio valor da prova testemunhal e o modo como lidamos com ela, o modo como fazemos isso. Nós não temos uma metodologia muito definida de como tomar depoimentos, não fazemos isso. A gente vai aprendendo na intuição. E aí temos muito viés aí de análise de prova testemunhal. E nós deveríamos repensar isso. Essa semana eu estava lendo um artigo no site do El País, em que eles estavam entrevistando um pesquisador sobre as memórias, sobre falsas memórias. E é muito interessante, dizendo que nós não lembramos de tudo exatamente, não lembramos das coisas como elas aconteceram. E preenchemos muitos os espaços na nossa memória, e construímos uma narrativa que seja confortável para nós, e nós acreditamos que aquilo era verdade. E nós ficamos perguntando para uma pessoa se no dia 20 de abril de 2006 ela saiu às 18 horas ou ela saiu às 18h15. Um negócio complicado. A gente tem que rever isso do modo como nós trabalhamos. E o que nós queremos extrair. Eu acho que nós tínhamos que pensar, refletir sobre coerência de depoimentos, nós tínhamos que refletir sobre isso, rever o modo como encaramos a prova testemunhal. Então, assim, na minha avaliação, rever o modo como encaramos a prova testemunhal, avaliar se não seria o caso de pensarmos numa metodologia, e aqui um desafio para as escolas judiciais, sobre a metodologia de tomada de depoimento, e considerar que aquela pessoa que está prestando o depoimento, ela está em outro ambiente. Não é apenas no sentido da telepresença, mas ela está falando e conversando e dialogando numa interação diferente do que ela faz presencialmente no espaço físico do fórum. Então, acho que nós deveríamos refletir sobre isso e não entender, a partir desse contexto, o que é possível fazer. O que é possível fazer em relação a isso? E acho que sobra muito pouco problema. Eu acredito que nós poderíamos fazer muitas audiências dessa maneira. Jamais vamos substituir alguns tipos de interação. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento especial,
mas nós deveríamos refletir sobre isso e considerar, colocar na mesa esses outros elementos antes de sair dizendo que não dá para fazer. É essa a minha provocação, por assim dizer. Muito bem, juiz Braulio, obrigado. E, de fato, né, todos nós estamos tendo que nos reinventar, né? A Inamate também precisou se reinventar dentro desse período, né, porque nós não tínhamos um modelo de curso, um exemplo de curso telepresencial diante dessa necessidade que nós estamos tendo de isolamento. Então, estamos aperfeiçoando, né? No primeiro curso, nós não resolvemos abrir para perguntas. Neste segundo curso, agora, vamos abrir na parte da tarde. Até poderíamos tê-lo feito agora na parte da manhã, né? Porque a gente aproveitaria aí para ouvi-lo a respeito de outras questões também, mas por questões operacionais, deixamos o chat agora fechado e na parte da tarde vamos abrir. Mas algumas questões chegaram para a gente por meio da nossa lista de transmissão que nós temos no WhatsApp, e se for possível, né, a gente esclarecer mais uma ou outra dúvida aí para o pessoal, seria muito interessante. Os colegas estão perguntando sobre o ius postulandi, né, do autor, como compatibilizar isso com as audiências por videoconferência e com esse sistema da plataforma emergencial. E também quando o advogado quer conversar reservadamente com a parte, você explicou que que existe o lobby, né, aquela sala de espera virtual. Como fazer isso durante uma audiência? Por exemplo, né, o advogado pede para falar com a parte reservadamente, nós vamos desativar, vamos colocá-lo na sala de espera, lá no lobby. Como fazer isso durante uma audiência? Ou seja, essas questões realmente surgem para a gente tem que se adaptar a essa nossa realidade. Eu, por exemplo, onde atuo no interior de Goiás, né, onde sou titular na Vara de São Luís de Montes Belos, eu tenho uma sala onde as pessoas conversam, né, peço para que não haja contato ali com as testemunhas enquanto as partes vão conversar, mas agora a gente tem que adaptar todo esse modelo dentro desse sistema. Então, eu queria que você falasse ainda sobre essas duas coisas, sobre o ius postulandi e sobre essas necessidades de conversas privadas durante uma audiência. Aí vai um pouco daquilo que eu falei da necessidade de colaboração e de cooperação. Então, o entendimento de que quem está ali buscou a justiça e ele não está assessorado do ponto de vista jurídico, tecnicamente do ponto de vista jurídico, mas ele também vai precisar de uma assessoria técnica, vamos dizer assim, computacional, né? Acho que aí vai no sentido de se preparar antes. Não é assim, vai lá, clica nesse link e está tudo certo. Isso é temerário. É experimentar, ter um contato com a pessoa, saber a dificuldade que ela teve nesse sentido, né? Chegamos até aqui, e agora? Vamos testar aqui, fulano, vamos ver se você conseguiu, se nós vamos ter o contato, se deu certo. É aquela coisa de você abrir a porta da sala de audiência, pedir para a pessoa entrar, ver se está tudo certo, se a luz está acesa, né, se as pessoas estão se vendo, na verdade, se está muito quente, você liga o ar-condicionado, se tiver ar-condicionado, se tiver frio, você fecha as janelas, como nós estamos aqui em Curitiba, acordei hoje com 5 graus, então, trabalhar no conforto da pessoa que está acessando aquele espaço, que é um espaço da justiça, mas é um espaço virtual. Eu não consigo imaginar outra saída. Se não tiver jeito, aí não tem jeito. Se a pessoa não consegue, aí você não vai resolver, né? Então, é preciso ter essa interação antes. Certo, ou seja, sugere que haja um auxílio ali de um servidor. Com certeza, com certeza. O juiz também, se ele se dispuser, ele pode... Isso. Não tenho nenhuma dúvida. No caso da separação, quando eu falei o Webex não tem essa funcionalidade, porque, obviamente, quando ele foi desenvolvido, ele não foi desenvolvido para nós, né? Pensando, não, vamos criar aqui uma funcionalidade, porque se isso aqui for na justiça, nós vamos ter uma sala de conciliação. Quando se imaginou isso, não, é uma solução corporativa. Esse lobby que existe lá, ele, na verdade, ele não é um espaço de videoconferência. Você não vê os outros que estão
no lobby. Quando o sistema dá uma mensagem, você só vai entrar na sala quando o administrador autorizar. Você não consegue interagir com os demais, você teria que ir para uma outra sala. Aí teria que estudar uma maneira criativa de fazer isso para ver os recursos que a ferramenta tem e o que você pode adaptar. Uma das possibilidades é a seguinte: o Webex, quando você cria... vamos lá, voltando. Existe uma limitação. Um organizador só consegue organizar uma reunião por vez. Então, se ele é o organizador, ele não consegue estar em outra videoconferência. Seja pelo limite da própria ferramenta, eu estou falando com vocês aqui por essa ferramenta do Google, pelo Meet. Se eu tiver que fazer uma audiência, uma reunião no Teams ou no Webex, nesse momento agora, eu não consigo. Por quê? Porque meu computador, o aplicativo, ele está usando o meu microfone e a minha câmera do meu computador. O outro aplicativo vai precisar do mesmo recurso tecnológico, então eu vou precisar desligar aqui para poder ligar lá. Então, primeiro, tem essa situação. A não ser que você tenha uma máquina que tenha 2 câmeras, 2 microfones, e ela tenha suficiente condição de identificar essa ou aquela conexão. Então, esse é um primeiro ponto, e a maioria dos computadores não tem essa opção. A segunda é que no Webex, quem está naquele momento na figura de administrador, ele não consegue ter a mesma figura na mesma plataforma. Então, ele precisaria passar para outro essa administração e aí ir para uma outra sala. No Webex, a conta criada, ela gera para aquela conta um link que é permanente. Então, é um endereço permanente daquela sala. Mas quando você agenda uma reunião, ele gera um link para aquela reunião. Então, em tese, seria possível. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um exercício. Estou pensando nisso agora, não tinha imaginado antes. Então, vamos imaginar, o juiz agendou uma audiência naquele link, está todo mundo ali. O advogado diz, eu preciso falar com uma testemunha. Só, doutor, então esse aqui é o link da sala, da vara, da sala de audiência da vara, dá o link, ele entra lá, aí o juiz, por exemplo, ou o servidor, que não seja o administrador na audiência principal, ele vai lá, abre, entre aspas, aquela sala, o advogado entra com a sua testemunha, e aí se ele precisar sair, ele vai ter que dar para o advogado a condição de administrador da sala. Entendeu? Aí ele fica lá e depois ele volta para a sala de audiência normal, e daí ele não consegue depois recuperar essa administração. O advogado, ela volta para a vara. É como se você desse a chave para ele. Olha só, pode conversar, ele vai lá e tranca, depois ele vai ter que abrir e sair. No caso, um exemplo interessante, quem está fazendo isso? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro regulamentou o uso da videoconferência, e ele fez a sua regulamentação a partir do Webex. Eles olharam as funcionalidades do Webex e regulamentaram o uso da videoconferência no tribunal. E aí, nesse caso, eles criaram uma regra específica para o defensor público, quando o defensor precisa conversar com quem ele está assistindo. E deram essa possibilidade. Na verdade, o que acontece? O juiz ou o secretário de sala de audiência passa para o defensor público a administração da sala, o defensor move todo mundo para o lobby, depois eles voltam. Essa é uma possibilidade. Não estou dizendo que isso vai dar certo. Eles vão experimentar. Mas eu estou dizendo que agora tem que pegar as funcionalidades que a tecnologia tem e utilizar. A outra questão é assim, doutor, o senhor consegue conversar pelo WhatsApp com o seu cliente? Consigo. Então, manda uma mensagem para ele, fale, fecha o seu microfone aqui e liga para o seu cliente. Daqui a pouco o senhor volta. Essa é uma possibilidade também. Perfeito. Muito esclarecedor. Bom, como nós estamos adaptando aqui, enquanto eu estou conversando, enquanto a gente está nessa sala virtual, de certa forma, trocando ideias, tudo é novo. Estão chegando outras questões aqui. Se tiver mais algum tempinho aí, a gente pode encerrar com essas. Manda. Olha só. Eu estou no seu tempo. Até agora de manhã para estar aqui. Aí... que coisa boa. Então vamos aproveitar ao máximo aqui. Eu sei que seu tempo é precioso. Mandaram aqui para mim um encaminhamento para o juiz Braulio. Não estamos conseguindo no TRT1
apagar as gravações depositadas no PJE Mídias. Há alguma orientação? Eu não está dizendo aqui por qual motivo seria, mas tem umas gravações feitas no PJE Mídias, eles não estão conseguindo apagar. Haveria tem que fazer contato com o nosso suporte. Existe um e-mail que nós criamos exclusivamente para o projeto, de conferência nacional, @cnj.jus.br. Lá na página do projeto tem essas informações, é só nos escrever, contar o problema que a gente resolve. Você não conseguir apagar um arquivo, não existe. Mas é o contrário, a gente perdeu um arquivo, mas a gente consegue resolver isso sem problema algum. Né? É só mandar que a gente resolve. Beleza, agora eu prometo que são as últimas duas aqui, vamos encerrar mesmo. Tranquilo, Patrão, fica à vontade. Como garantir a publicidade do ato, visto que só participam da audiência pessoas previamente convidadas? E a última pergunta, se a instrução demorar mais tempo do que o marcado, como fazer? Tá, vamos para a última primeiro. Não tem problema nenhum. Aquele período previsto lá, ele é meramente para a sua organização. Se levar mais tempo, o sinal continua funcionando. Ele não cai, que nem o Zoom, depois de 45 minutos, para quem não fez a conta, ou o Instagram que tem 1 hora e cai. Não tem esse problema. O outro é garantir que participem apenas os convidados? Não, é como garantir a publicidade do ato, se somente as pessoas que estão participando foram convidadas e só elas participam dessa audiência. É claro que depois ela pode ser publicizada, né, a gravação. Então, a questão é sobre a publicidade do ato, se há essa restrição quanto à participação. Não. Aí vai depender de como você torna público o link da sala virtual. Né? Se você publicar no diário, por exemplo, a audiência do processo tal vai ser realizada em tal data, neste endereço eletrônico. Todo mundo vai ver. Perfeito. Isso não é problema. Então, acho que foi muito rica essa sua participação. Esperamos revê-lo em outras oportunidades também. Juiz Braulio, muito obrigado. A Enamate se sente extremamente feliz e agradecida por sua participação e um bom resto de dia e um ótimo final de semana. Muito obrigado.